Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que... Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. Hoje, um quadro do Entre Nós, e vocês podem estar até achando estranho pelo título do episódio, mas calma, hoje eu estou acompanhado, nesse dia tão especial, de várias mulheres. Oi, sou a Cláudia. Oiê, meu nome é Flávia. Oi, meu nome é Amanda Caeiro. Salve, pessoal, meu nome é Juliana. Oi, eu sou a Bru. Neste episódio não será apenas a minha voz que você vai ouvir. Hoje as protagonistas, claro, são as mulheres incríveis que dedicam suas vidas à terra, ao plantio e à agroecologia. São histórias reais de conexão profunda com a natureza, de resistência e de sabedoria. O Dia das Mulheres, um dia para lembrar e celebrar as tantas vozes femininas que constroem, cuidam e fortalecem o mundo através da Mãe Terra. É sobre a força das mãos que plantam, colhem e transformam realidades. Algum dia você já deve ter pensado que gostaria de não ter nascido mulher. Diante do abismo de violência que vivenciamos em diversos aspectos da nossa existência, é quase que impossível não desejar uma outra vivência. Mas também penso que se eu fosse talvez um homem ou qualquer outra coisa, fosse me faltar algo. Algo que só nós mulheres conseguimos tocar. E eu não acredito que nada disso seja definido biologicamente, mas sim pela nossa trajetória humana. Somos como uma planta que constantemente está sendo podada e limitada, mas nossas raízes são profundas. Resistimos perante as mazelas. Nos recolhemos para voltar a brotar. Nos comunicamos com as outras, geramos frutos e sementes, e perpetuamos a nossa existência. O episódio de hoje é uma homenagem às mulheres do campo e da cidade, que constroem relações fortes de cuidado, resistência, autonomia e soberania. É para lembrarmos da nossa força, da força das ancestrais desta terra, e um chamado para ocuparmos todos os espaços. Bom, eu acho que onde tem roça, onde tem floresta, onde tem bem viver, tem que ter mulher também. A gente tem que ocupar esses espaços cada vez mais e mostrar que a agricultura, que a agroecologia, que a agrofloresta, enfim, tudo isso, com a presença das mulheres, com a presença daquelas que cuidam dos seus quintais, que cuidam da cebolinha que está num vasinho, que preparam os alimentos na maioria das vezes, que se preocupam, né, com o bem-estar também de outras pessoas, além dos nossos, tem um poder, tem uma capacidade de transformar a sociedade onde a gente vive. A minha referência de agricultor sempre foi a minha avó. Enquanto meu avô trabalhava fora, minha avó sustentava a família com o plantio, e comida era o que não faltava. Ela produzia desde o básico como arroz, feijão, café e verduras, até processados como queijo, linguiça e etc. A autonomia que minha avó tinha era surpreendente, assim como conta minha mãe. Até porque não existia acesso ao mercado como temos hoje. Nessa época eu estava bem distante de existir. Boa parte da vida da minha família foi na roça, mas depois que os filhos estavam crescidos e até já com netos, todos foram para a cidade. E essa é a jornada que eu começo a acompanhar. Não importa onde fosse, minha avó comprava casa na cidade e ao lado comprava um terreno vazio para plantar. Ela nunca conseguiu se separar de suas plantas. A lembrança da agricultura urbana da minha avó ativa em minha memória um cheiro que pertencia unicamente a ela. Uma mistura de figo maduro, folhas de arruda e as flores da roseira. Lembro de uma tarde qualquer a avó me chamar para colher feijão de vagem com ela.
colhemos uns 2 sacos grandes. E entre uma colheita e outra eu roubava seus morangos vermelhos, carnudos e enormes. Tem que lavar antes, menina. Era o que ela dizia. Mas mal dava tempo dela terminar a frase e eu já estava a saborear seu delicioso morango. Anos depois, em outra casa, o terreno foi tomado por frutíferas. Era carambola, amora, amorinha, pitanga, jabuticaba, ameixa amarela, banana, maracujá, laranja, limão, tangerina. Carambola era seu pé preferido e ele produzia tanto. Tudo que a minha avó plantava produzia muito. Lembro de uma estrutura que ela montou para trepadeiras e lá ela plantou bucha vegetal, maracujá e chuchu. Muitos diziam que não ia dar em nada porque uma planta ia sufocar a outra. E meses depois estava a gente lá, colhendo maracujá, bucha e chuchu. E em abundância. Sempre disseram para minha avó que o que ela plantava era uma bagunça, uma mistureba, uma coisa estranha. E na verdade, era só biodiversidade. Em qualquer solo que a minha avó tenha colocado a mão, os pés e o coração, nenhum veneno chegou perto. A sua conexão com o trabalho da terra nunca precisou de outro recurso que não fosse atenção, manejo e cuidado. Hoje reconheço a minha avó como uma agroecóloga. Da onde ela adquiriu tanto conhecimento? Eu não sei. É como se sempre tivesse sido assim. E hoje sou muito feliz por ter trazido comigo essa história. De todos os netos, eu sou a única que engatei nesse caminho. Talvez aquelas tardes na sua roça tenham me tocado tão profundamente que me construiu como pessoa. Por muitos anos pensei em fazer diversas outras coisas da minha vida, tanto que eu entro na UFPR como caloura de licenciatura em artes. Então, no mesmo campus, eu conheço a agroecologia. E aquilo me renova, me preenche, me contempla e me realiza. Larguei o curso de licenciatura em artes e entrei para a agroecologia. A vida realmente tem um jeito surpreendente de nos colocar onde a gente pertence. E através da agroecologia eu encontro um sentido no mundo, na vida, me realizo pessoalmente e profissionalmente. E chego a sentir que esse é um caminho também marcado na minha jornada espiritual. E a história da minha avó é só uma diante de tantas. O campo está repleto de mulheres cuidando da terra como uma grande mãe que cuida de um filho. Zelando pelo meio ambiente, preservando sementes, liderando movimentos sociais, cultivando comida e medicina, educando, benzendo contra os males da vida, trazendo crianças ao mundo, lutando por direitos, abrindo cooperativas e fazendo a transição agroecológica. E acho que eu convivo com a agroecologia desde uns 7 anos sem saber ainda que tinha esse nome. Quando eu tinha essa idade, eu saí de um apartamento e fui morar com os meus avós, que eram então agricultores aposentados, e eles tinham o hábito de manter um pomar, hortas que eles compostavam, mas isso tudo de uma forma muito natural e não linear em um quintal relativamente pequeno, que tinha uns 500 metros quadrados, e uma região bem urbanizada em Curitiba. Eu lembro que as pessoas iam lá em casa para colher couve, hortelã, cebolinha, manjerona. Tinha um monte de ervas medicinais que a minha avó tinha colecionado por décadas, assim. A gente tinha pinhão, café, coquinho, laranjas, um monte de tipos de limões e ameixas em abundância. E era como se o quintal inteiro fosse um berçário. O que acordava a gente de manhã era o canto dos passarinhos e na época da colheita das frutas, as primas e os primos se reuniam em cima das árvores para brincar e colher. Os meus avós tinham a casa aberta e doavam para todos que pediam e nunca faltou nada. Nem pra gente e nem pra compartilhar também. E aí depois que eu fiquei adulta, eu meio que mantive esses hábitos. Acho que simplesmente faz parte da vida. É isso que guia, por exemplo, a escolha das minhas casas. É um lugar que tem um espaço em que eu posso plantar e fomentar a microvida no solo da Mata Atlântica? Se tiver, é uma opção viável. Eu sinto que a agroecologia me conecta com os meus ancestrais, com todos os ensinamentos que eles se esforçaram tanto para incutir em mim, e que eles mesmos aprenderam com os seus parentes do interior. Desde adolescente que eu tive contato com as plantas, eu plantava junto com a minha mãe, a gente fazia plantação de hortaliça orgânica. Eu era responsável pela venda, né? Só que era um plantio onde a terra era exposta e fazíamos queimada da matéria orgânica. Agora, fazendo experiência com o Zé, que eu venho fazendo com ele aqui,
onde eu aprendo um pouco a cada dia. Participo com plantio, aí na prática, a mudança da terra, com o cheiro da terra, tudo, eu vejo essa grande diferença e fico fascinada. Dentro do tema de mulheres na agroecologia e agroflorestas, os movimentos sociais como o Movimento Trabalhador Sem Terra e o Movimento das Mulheres Camponesas trazem reflexões de por que as mulheres são as principais atuantes nesses temas. E eu vou trazer aqui uns trechos que vão fazer vocês entenderem essa complexidade nessa relação. E um deles é que a agroecologia é um projeto em defesa da vida. E as mulheres, em sua essência, em sua natureza, são capazes de entender e assimilar isso. A agrofloresta das mulheres não tem medo. É uma agrofloresta corajosa. A gente não tem medo que dê mato, porque a gente vai lá e arruma. Sabe o que tem que fazer. Não tem medo da biodiversidade, dos bichos que vão vir, da diversidade do solo. A gente é mais ousada. Eles vão simplificando tudo. Eu gostaria de falar sobre a mulherada que trabalha com agroecologia, sem nem saber que elas estão trabalhando com agroecologia e a importância desse trabalho, né? Elas têm os quintais produtivos, que é o meu xodó. Eu acho a coisa extremamente importante que vai direto relativa à alimentação dessas famílias. São áreas que têm pomares, hortaliças, ervas medicinais e tudo sem veneno, porque elas têm o capricho e o cuidado ali de trabalharem dessa forma para fazer a manutenção ali da alimentação das suas famílias, né? Esses nomes e conceitos para elas ainda são novos, né? Quintais produtivos, agroecologia, agrofloresta, mas ela já vem fazendo isso assim, há décadas, sei lá, acho que desde sempre, na verdade, né? E pequenos animais também, né? As galinhas, porcos, que elas fazem a manutenção desses animais. E na minha percepção, eu acho interessante que elas acham que não fazem essa produção toda, né? Que não tem essa importância toda desse trabalho ali na família e de forma geral para a comunidade, né? Porque elas fazem trocas de mudas, fazem trocas de ovos com outra hortaliça de uma outra vizinha, trabalhos manuais que elas também fazem, né? Nas horas vagas, elas continuam produzindo e tendo uma renda ali que não é contabilizada e não é dada a devida importância, né? Como esses trabalhos que são considerados trabalhos domésticos. Então, o meu áudio aqui é para essa valorização dessa mulherada rural que faz esse trabalho incrível por tantos e tantos anos e que mantém aí a saúde no campo. Entender a agrofloresta e a agroecologia e mobilizar a vida em prol desse projeto de vida entra no que eu comecei falando no começo desse episódio. Há partes que só nós conseguimos tocar. Feliz mês da mulher, um mês que vem nos lembrar da nossa luta coletiva, dos nossos sonhos e de tudo que somos e queremos ser. Trabalho no curso de Ciências Biológicas e meu lugar de fala é esse, exatamente o ensino, para poder disseminar aquilo que eu aprendi ao longo dos anos sobre agroecologia e agrofloresta. E essa minha caminhada, essa minha trilha começa lá nos idos de 1999, quando, ao ingressar no mestrado em Ecologia e Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina que, na época, pouquíssimos alunos fizeram, né? E eu fui uma das entusiastas, que era a agroecologia
Um professor do departamento havia chegado recentemente dos Estados Unidos, professor Rodrigo Mata Machado, e trazia essa temática como uma disciplina, se eu não me engano, até optativa. E eu me lembro que eu gostei muito de conhecer inclusive os procedimentos que ele mostrava ali dos experimentos do próprio Gliessman, imaginem, né, do próprio Gliessman já na disciplina, mas que eu nem sabia direito quem era, né, e estava conhecendo a área. Pois bem, em 2002, né, eu já então tinha finalizado meu mestrado, eu entro na PUC Minas como professora e, além das disciplinas da área da botânica, né, que esse é o meu lugar de pertencimento dentro das ciências biológicas, eu tive a oportunidade de oferecer uma disciplina flexibilizada, né? Eu tinha que criar ali um tema para uma disciplina que fosse um tópico especial para os alunos, e eu não tive outra, né, ideia que não fosse lidar com alguma disciplina em que eu pudesse trazer algo sobre matéria orgânica no solo, ciclagem de nutrientes, as questões relativas à fertilidade do solo, né? E claro que isso se linka muito com a botânica, né? Óbvio, né? E foi a partir daí, da construção dessa disciplina lá em 2002, e que durou anos na PUC Minas com o nome de Processos Biológicos em Ambientes Naturais Impactados, que eu fui também trazendo para a temática a agroecologia e agrofloresta. Me lembro muito, né? Eu já adolescente, uma jovem adulta, né, vendo no Globo Rural também as reportagens, né, do Ernest Guest no sul da Bahia, né, com a fazenda dele. Aquilo me tocou muito e eu fui trazendo esses conteúdos para rechear a disciplina. Hoje, né, há 23 anos depois, a disciplina ela se chama formalmente Introdução à Agroecologia e Agrofloresta, e esse é um dos meus lugares de fala dentro da universidade, além do ensino da botânica, mas é um lugar que me permite hoje trazer toda uma discussão relacionada à política nacional de produção orgânica, a esclarecimentos com mais premissas, né, para os alunos que têm procurado a cada ano que passa, cada semestre que passa, procurado a disciplina, querendo saber um pouco mais sobre o que é de fato a agroecologia, o que são as suas redes, né, essa transição agroecológica. E eu sempre ressalto um ponto muito importante. Eu faço parte de um nó, né, como uma grande, faço parte, na verdade, de uma rede, né, eu sou um nó desta rede. Não sou uma agroecóloga prática, nem uma agrofloresteira prática, mas considero cada vez mais a importância e a relevância, e principalmente nos centros urbanos, de trazer e de disseminar todo esse conhecimento para os ingressantes nos cursos de ciências biológicas, e de ser uma chama viva ali nessa informação que precisa estar sempre muito bem aquecida e direcionada para que outras pessoas, como José Enio, como Lucas do Sítio das Mangueiras e outros que estão de fato na linha de frente, atuando, executando a agroecologia e a agrofloresta em campo, possam receber pessoas motivadas, né, e engajadas nesta causa. Hoje, como agente de saúde, eu sou agente de saúde, então aproveito todo o aprendizado que eu aprendi aqui, tudo que eu aprendi, eu passo às famílias que têm horta no quintal, nas casas, numa tentativa também de evitar que eles façam queimadas no quintais, né? E aproveitando todo o espaço também. Além de cuidar do psicológico das pessoas, né, com plantio, como forma de bem-estar também.
Então, ensino para eles como fazer com a matéria orgânica. E eu vejo que eles ficam muito assim, entusiasmados, interessados assim, em cada coisa que eu ensino, a respeitar o habitat da planta, a forma de plantar, a natureza das plantas também. E eles ficam assim, puxa vida, Cláudia, que lindo, né? Eu falo, eu aprendo todo dia. E fico vendo os podcasts também, aprendo cada dia mais também. E é isso, gente, eu amo, né? As plantas, eu amo a natureza. Eu curto cada coisa, percebo cada planta, eu fico olhando cada formato das folhas, o cheiro, tudo isso me fascina. Eu sou bióloga, tenho especialização em biologia vegetal no diagnóstico ambiental e desde a época da faculdade eu sempre gostei de estar nesse ambiente da botânica, dentro dos laboratórios de biologia vegetal. Depois de formada, eu trabalhei com vendas por um grande período aí. E nesse meio período eu conheci o Zé e aí a gente começou a fazer essa transição da cidade para o campo. Foi quando a gente também começou a se especializar um pouquinho mais em agrofloresta. A gente começou a fazer um curso, se eu não me engano, foi em 2018. Sou péssima com data, tá? Mas em 2018 com o João, no Sítio Semente. E lá eu conheci a Nath Muguet. Então, eu voltei ao sítio em 2019, eu fiz um curso de agrofloresta medicinal e aromática, e lá, né, eu conheci várias meninas com o mesmo intuito do que eu, e a gente aprendeu um pouquinho lá de produção de muda, destilação, os próprios consórcios, um pouquinho de fitoterapia, produção de incenso e saboaria. E o que mais me prendeu mesmo foi a parte de desidratação das plantas e dos frutos. Então lá tinha um desidratador profissional, a gente viu também um pouquinho da desidratação solar e desidratação de ponta cabeça. Então, né, eu voltei assim com a cabeça a milhão para o sítio, começamos a plantar aqui e, né, eu comecei a coletar algumas coisas para consumo próprio, assim, e desidratar para consumo próprio, tipo plantas para chás e temperos. E aí depois, nesse meio tempo, também comecei a coletar algumas flores para incluir em resina. Inclusive, a inclusão em resina a gente trabalha um pouco dentro da biologia, só que a gente inclui lá animais, né? Para identificação e tudo. Então, eu comecei a incluir as flores que eu coletava aqui no sítio. Depois, eu comecei a produzir terrários de suculentas, só que a logística disso era um pouquinho inviável. E aí, em 2021, eu comecei a Mabon Botanique, que hoje, né, é o meu carro-chefe aqui do sítio. É onde eu consigo empreender um pouquinho. E onde eu juntei, né, o artesanato com a própria botânica, que eu já gosto, a agrofloresta, a desidratação e as vendas com que eu já tinha trabalhado na vida. A agroecologia para mim é uma prática terapêutica, através da qual eu consigo aumentar a diversidade alimentar da minha família, com produtos orgânicos, nativos, sem impostos e que são sempre frescos. Através dela, eu aumento a minha inteligência naturalista, a minha capacidade de reconhecer espécies úteis, aumento os benefícios ecossistêmicos, que são aquelas coisas que a natureza nos dá, por exemplo, o ar puro e o alimento, que estão disponíveis aqui no meu entorno. Eu acho curioso que na frente da minha casa sempre tem uma pessoa, esperando, almoçando, descansando, um casal de namorados que decide parar para trocar um beijo. E isso acontece porque ela é a única que oferece sombra. Eu acredito fortemente que a agroecologia é a saída para a crise alimentar que está acontecendo no Brasil e para que a humanidade se adapte e tente mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Bom, para mim, então, a Mabon Botanique, ela se torna não apenas uma marca de decoração e presentes florais, mas sim uma extensão dos ciclos da natureza, já que ela é enraizada na agrofloresta, né, e nesses produtos sustentáveis. Eu enxergo o plantio agroflorestal
como não só uma forma de conservação de espécies nativas e recuperação de sistemas degradados, mas também uma forma de fortalecimento da independência econômica das mulheres que vão, né, em busca da terra para garantir uma fonte de renda e ter um propósito mesmo. Então, o meu lugar de fala é esse, enquanto professora, enquanto mulher, enquanto mãe, né? Nessa sensibilização, nesse despertamento, principalmente aos jovens, e na manutenção das redes, das parcerias, né? Então, fico muito feliz, muito agraciada de encontrar ex-alunos, hoje amigos, que estão de fato na causa prática, militando, como consultores, como agrofloresteiros, como agroecólogos e tantos outros parceiros que também colocam a agricultura familiar, o conhecimento tradicional, as plantas medicinais, toda essa essência do pensamento circular, né, de que somos o início, somos o meio e somos o início novamente, das estratégias para, de fato, retomarmos a agroecologia, porque ela sempre esteve presente, né? Ainda estou aqui, né? Nunca deixamos de ser agrofloresteiros e agroecólogos no mundo, né? Por essência, porque é isso que nos trouxe até aqui enquanto humanidade. Esse ato do último século, especialmente com a Revolução Verde, com a dominação e a colonização química e muito capitalista, a gente tem uma ruptura de processos que sempre aconteceram. Então, quanto mais mulheres no campo, quanto mais mulheres desempenhando esse papel de restauradoras e regeneradoras do nosso planeta, melhor as coisas vão caminhar. Porque é só com essa conexão direta, né, com a Mãe Natureza, com a Mãe Terra, que a gente pode vislumbrar um futuro melhor para todo mundo. E esse futuro só vai acontecer se as mulheres estiverem presentes e, mais do que isso, se as mulheres estiverem liderando esses movimentos. Mulheres agricultoras e artesãs que adotam as práticas agroecológicas, elas conseguem promover um impacto positivo na comunidade, já que elas oferecem produtos sustentáveis e acabam resgatando saberes tradicionais. Bom, esse movimento ele não só garante a preservação então, da biodiversidade, né? Ele também cria novas oportunidades de mercado e conecta o consumo consciente à regeneração ambiental. Então, para mim, a Mabon Botanique, ela se apresenta dessa forma, como eu enxergo como um elo mesmo entre a agrofloresta, a natureza, e é uma forma de eu levar isso, né, aos lares das pessoas, tentando, né, conscientizá-las mesmo da importância dos plantios. E é uma forma também que eu vi de transformar cada flor, cada folhagem que eu coleto como um símbolo mesmo entre produção, conservação e empoderamento feminino. E eu vejo com muita alegria cada vez mais jovens retomando, se interessando, e é esse que é o meu lugar de fala. E eu vou defendê-lo para que a gente possa juntos somar, né, a todos aqueles que estão lá na linha de frente, na prática, e fortalecer cada vez mais o movimento. Muito obrigada. E é por isso que é tão importante a existência de espaços de divulgação como este aqui que vocês abrem. Muito obrigada. Sejamos fortes como as rochas dos penhascos. Sejamos ousadas como raposas em busca de comida. Sejamos valentes como as guerreiras do passado. Sejamos destemidas pelos nossos sonhos e amores. Rosângela Piovisani, do Movimento Mulheres Camponesas, Brasil. Brasília, 31/12/2022. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de